Boa tarde, nosso grupo é composto por Matheus e Thiago e vamos falar sobre a origem e a importância das algas fotossintetizantes. Teorias apontam que as mitocôndrias e os cloroplastos são descendentes de bactérias capturadas por uma célula ancestral, onde esse fagócito passou a não digerir os percussores bacterianos das mitocôndrias ou dos cloroplastos, mas adotou eles, estabelecendo a relação simbiótica. Esse processo de estabelecimento de uma célula dentro de outra para seus benefícios mútuos é chamado de endossimbiose. A transformação de simbionte na organela em geral envolveu a perda da pele celular do simbionte, além de outras estruturas desnecessárias. Ao longo da evolução, o DNA do endossimionte e muitas de suas funções foram gradualmente sendo transferidas para o núcleo do hospedeiro. Por isso, os genomas das mitocôndrias e dos cloroplastos modernos são pequenos se comparados com um genoma nuclear. Embora a mitocôndria ou cloroplasto não possa viver fora da célula eucariótica, ambos são organelas que se autorreplicam e retiveram muitas das características de seus ancestrais procarióticos. O envoltório mitocondrial é composto por duas membranas, e a mitocôndria contém DNA e maquinário para a síntese de proteínas, incluindo ribossomos. A aquisição dos plastídeos através de diversos tipos de endossimbiose, fotossintetizantes e na origem das frutas terrestres, possuem um importante papel na desumificação dos organismos fotossintetizantes e na origem das frutas terrestres. Estudos atuais indicam que a origem dos cloroplastos está associada com a endossimbiose de uma cianobactéria, por um processo chamado de endossimbiose primária. A endossimbiose primária se dá quando a célula procariótica de uma cianobactéria é fagocitada por uma célula eucariótica ao longo do tempo. Então essa cianobactéria foi escravizada pela célula eucariótica, pela célula hospedeira, e se tornou uma organela semi-autônoma, com seu próprio material genético, capacidade de síntese proteica, mas dependente de proteínas providas da célula hospedeira, incapaz de viver fora dessa associação. Mitocôndrias e cloroplastos possuem um envelope com duas membranas, sendo que a membrana interna seria resquício da membrana plasmática da célula procariótica fagocitada, e a membrana exterior resquício do vacúolo digestivo da célula eucariótica hospedeira. Endossimbiose primária caracteriza a origem do cloroplasto de três linhagens de algas vermelhas, verdes e glaucófitas. O número de ocorrências de endossimbiose primária é controverso, mas cientistas acreditam que a origem do cloroplasto primário é única e que algas vermelhas, verdes e glaucófitas compartilham um ancestral comum agrupado no subgrupo dos Archaeoplastídea. Endossimbiose secundária é o processo no qual uma célula eucariótica fotossintetizante é fagocitada por outra célula eucariótica, mais heterótrofa. As evidências para a hipótese das endossimbioses surgem por muitas fontes. Uma é que ambas mitocôndrias e cloroplastos estão envoltos por duas membranas, sendo a membrana externa indicando a membrana vesícula fagócita original e a membrana interna representando uma membrana nogeada do procarioto. Além disso, a bioquímica da membrana externa das mitocôndrias e dos cloroplastos remete àquela da membrana celular de eucariotos, enquanto a interna é semelhante à membrana dos procariotos. Como digo anteriormente, essas organelas também apresentam DNA e ribossomos próprios, que são semelhantes àqueles dos procariotos. Há muitos exemplos de endossimbiantes procarióticos e eucariotos em outros protistas, assim como na célula de 150 gêneros de animais invertebrados, água doce salgada. Endossimbiose de algas, inclusive aqueles que ocorrem nos poros dos corais que formam no Recife, aumentam a produtividade e a sobrevivência do hospedeiro. Os primeiros eucariontes apareceram há cerca de 1,5 bilhão de anos. Tradicionalmente, as algas são todas as formas de vida fotossintetizantes com clorofila A que não são as plantas terrestres. Essa visão era suficientemente ampla para incluir organismos tão distintos como procariontes e eucariontes, sendo os procariontes, por exemplo, sendo bactérias. É consensual que a origem dos eucariotos é única, ou seja, ocorreu apenas uma vez, porém existem várias evidências mostrando que os organismos eucariontes fotossintetizantes surgiram diversas vezes para esses organismos. A primeira vez que ocorreu a endossimbiose com o ancestral comum do grupo Archaeoplastídea foi com o ancestral comum do grupo Archaeoplastídea. A célula hospedeira ancestral, que adquiriu o cloroplasto primário, deu origem a três linhagens bem definidas: as glaucófitas, as algas vermelhas e as algas verdes, que incluem as plantas terrestres. Esses três grupos formam uma linhagem monofilética chamada de Archaeoplastídea. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que a Amazônia é o pulmão do mundo e que elas mantêm um nível de oxigênio no ar. Mas já sabemos que isso não é verdade e quem não sabe hoje vai descobrir uma apresentação. Apesar das plantas produzirem oxigênio como resultado da fotossíntese, elas também respiram dia e de noite, consumindo oxigênio. Sabemos hoje que a grande floresta como a Amazonas consome quase todo o oxigênio que produzem na fotossíntese. Isso acontece porque as árvores na Amazonas elas são árvores velhas, em estágio de desenvolvimento avançado. Por causa disso, a quantidade de carbono que elas assimilam durante a fotossíntese é muito baixa, liberando praticamente todo esse carbono de volta para a atmosfera no seu processo de respiração. As verdadeiras responsáveis pela produção de oxigênio são as algas, seres aquáticos, e na maioria faz parte do fitoplâncton.
Então, esse fitoplâncton ele cobre cerca de 70% da Terra. Acredito que o fitoplâncton ele produz cerca de 98% de oxigênio atmosférico. Porém, a importância desses seres vivos, das algas, não é só fotossíntese, não é só a produção de oxigênio. Ela também forma uma base de cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, servindo de alimentos para os outros organismos maiores. O fitoplâncton compreende as algas microscópicas que são fotossintetizantes e unicelulares. Eles podem ser encontrados isolados em colônia e flutuando preferencialmente na superfície da água. Os organismos sintetizam matéria orgânica e utilizam a energia do sol e seus nutrientes essenciais para seu metabolismo e desenvolvimento. As algas do fitoplâncton apresentam uma fantástica diversidade de formas e características, e essas características contribuem para sua flutabilidade e permanência na zona fótica. Então, uma alga característica desse fitoplâncton são as algas verdes, as cloróptas. É um grupo com maior número de espécies nos ambientes aquáticos continentais. Elas podem ser unicelulares, filamentosas ou coloniais. É um grupo com grande variedade de formas, inclusive de espécies com flagelos. Além dessas grandes importâncias ecológicas, diversas pesquisas têm sido feitas com as algas. Os resultados estão proporcionando uma perspectiva muito interessante. Por exemplo, elas podem ser utilizadas como biofertilizante nas lavouras ou como fonte de nutrição na criação de animais. Elas também são utilizadas na produção de medicamentos. Um exemplo é um medicamento que inibe a transcriptase reversa utilizada pelo vírus do HIV, e também um composto químico interessante para a eliminação dos tumores e antioxidantes que reduzem a formação de radicais livres que danificam a molécula de DNA. Para finalizar, as algas estão em tudo. Elas estão no sorvete, na massa, no bolo, nos cremes, nos doces e outros produtos macios e arados. Os carboidratos das algas são emulsificantes e emulsão. Eles proporcionam texturas macias e homogêneas para diversos produtos comestíveis presentes no nosso cotidiano. Obrigado e até a próxima.